Olá, BPM Friends! No vídeo de hoje a gente vai ter uma dinâmica diferente. Eu preparei uma surpresa para vocês. Já teve um vídeo anterior onde a gente conversou sobre alguns livros de BPM e alguns desses livros eram nacionais. Então, no vídeo de hoje a gente vai ter uma entrevista com Humberto Rubens, que é um dos coautores de um livro nacional sobre BPM. Vamos lá? Bom, queria primeiro começar agradecendo o Humberto pela presença aqui hoje, por aceitar participar da nossa entrevista. O Humberto, ele tem um currículo invejável, ele é mestre em sistemas computacionais pela COP UFRJ, ele é PMP, ou seja, ele é certificado Project Management Professional desde 2014. Ele tem mais de 10 anos de experiência na área de consultoria, gestão de projetos e gestão de processos. E não à toa, porque eu não sou boba nem nada, ele é um dos consultores da DEA, que atua em projetos de consultoria com a gente atualmente. Bem-vindo, Humberto. Obrigado. O Humberto é um dos coautores desse livro que eu já comentei com vocês num vídeo anterior, que é um livro chamado Gerenciamento de Processos de Negócio. E aí, esse livro ele tem uma série de assuntos que ele aborda, tem vários temas aqui, e eu selecionei 4 temas para fazer 4 perguntas para o Humberto, para a gente debater alguns temas que estão quentes na área de processos. Vamos lá? Preparado? Vamos lá. Acho que sim. Bom, então a primeira pergunta é: uma dúvida comum que aparece sempre, as pessoas confundirem gestão de projetos e gestão de processos. Então, o que eu queria, isso é um dos temas que vocês abordam aqui no livro, então o que eu queria que você discutisse um pouco, qual a diferença? O que é gestão de projetos e o que é gestão de processos, qual a diferença, o que tem de comum, o que tem de similar ou o que tem de diferente entre elas? Sim. Bom, obrigado pelo convite, os nossos BPM Friends, um prazer enorme estar aqui falando com você. Essa é a primeira questão, né? Projetos e processos. Projeto a gente pensa logo que é um negócio que começa, dura um pouquinho e acaba. Uns duram mais, outros menos, mas é uma coisa que acaba logo, é temporário. Né? Processo não. Processo a gente já roda várias vezes, executa várias vezes o mesmo processo. Então a gente tem essa noção de continuidade no processo. Né? Um outro ponto que está diretamente relacionado a esse, né, é que ele tem um produto único, ele é único, ele roda uma vez só, toda vez a gente não faz um projeto pela segunda vez, a gente sempre faz um novo projeto. Né? Outro aspecto é que projetos, dado que eu estou fazendo uma coisa pela primeira vez e não vou fazer de novo, eu sei muito pouco sobre aquilo. Então, documentação muito intensiva, vai evoluindo aos poucos, ao passo que processo, não, né? Processo, uma vez documentado, a gente sabe como é que ele deve seguir, né? Ou pelo menos como deveria seguir. Você já tem um modelo. Isso, aí você vai seguindo aquela trilha, vamos assim dizer, né? É claro que esse modelo é uma abstração, as situações podem acontecer no meio do caminho, mas você tem uma previsibilidade, acho que a palavra é essa, uma previsibilidade maior do que com projetos, né? Tem pontos que se tocam, certamente, né? Por exemplo, você pode ter processo de fazer determinados projetos. Né? Imaginar uma construtora, por exemplo, ela executa N projetos muito similares. Então, ela tem um processo de construir os prédios dela. Né? Por exemplo, a gente na DECA faz projetos de software selection. Né? Nós temos um processo de software selection. Temos um método, uma método, né? Que está descrito como um processo e a gente aplica no projeto. Né? É mais ou menos isso, eu acho. Perfeito. Tá bom, pra mim ficou claro. Espero que tenha ficado claro pra vocês também. Então, eu vou para a segunda pergunta. Um dos temas que os nossos BPM Friends adoram quando a gente fala são os ciclos BPM. Existem muitos ciclos BPM. E aí, é um assunto que vocês também abordam no livro, então eu queria aproveitar e explorar a sua presença aqui hoje para a gente debater um pouco isso. Por que você acha, na sua opinião, na sua visão, que tem tanto ciclo BPM? Quais são as variações mais comuns? O que eles têm de comum? O que eles têm de diferente? Aqui na DECA a gente tem um ciclo BPM que a gente adota, mas eu quero a sua visão mais ampla da literatura. Bom, essa pergunta é um pouquinho mais difícil, né? Mas vamos lá. Quando a gente escreveu o livro, acho que é importante contextualizar esse ponto. Quando a gente escreveu o livro, nós tínhamos uma pretensão de ser uma referência básica que juntasse algumas coisas. Né? Então nós construímos uma coisa que imaginamos, né, que poderia ser acessível e detalhada ao mesmo tempo. Né? Acessível de uma maneira que a pessoa pudesse chegar àquilo ali rápido e detalhada também para não ficar muito sobrevoo. Né?
Acho que tem uns 10 ou 15 referências de ciclo de vida no livro, né? Nós imaginamos alguma que pudesse ser mais simples, mais próxima de um PDCA. Foi essa a ideia, né? Então a gente tem lá um planejamento. É muito importante que tenha um planejamento, porque numa organização, embora às vezes tenha-se a vontade ou até a expectativa de modelar tudo e controlar tudo, não é por aí, né? Nunca sai da forma. Nunca sai. E um projeto de BPM precisa ter seu foco, né? Senão nem aquilo ele entrega. Esse é o risco. Muito interessante que a gente sempre cuida dele, né? Você está modelando para quê? Você está gerenciando o projeto para quê? Processo para quê? Então, nós propomos um planejamento, né? Uma modelagem e otimização. Aí nós juntamos vários passos nesses dois, né? Pode até ter um ciclo repetido ali dentro, um mini ciclo, um subciclo, né? Que tem a modelagem, simulação, algumas medidas e simulação e otimização também. Melhoria também está ali. Melhoria também está ali dentro, né? E uma proposta de to be pode sair dali. A ideia é que sai, né? A quarta fase, a terceira fase, melhor dizendo, é a fase onde eu vou executar, né? E a gente também tinha um viés muito de olhar a tecnologia da informação apoiando. Então, estávamos sempre imaginando que deveria ter um software apoiando isso. E aí vem a quarta fase, que é de analisar os dados que, porventura, foram coletados naquela etapa de execução, né? Mas o foco principal da história, né, num ciclo de vida, é que o que a equipe for trabalhar, ou que o escritório de processo da organização for trabalhar, seja maleável, porque tem situações que se aplicam uma coisa um pouco mais robusta e tem situações que se aplicam uma coisa um pouco mais leve, mais tranquila. Então, eu vejo dos diversos que eu tive contato, eu vejo que tem uma coisa muito comum, que é o velho PDCA, né? O velho PDCA com ajustes aqui, ajustes ali. Planejamos, executamos, né? Monitoramos, agimos, corrigimos, né? Não vejo muita coisa muito diferente nisso, não. O ciclo da DECA tem uma situação um pouco mais aberta, né? Que nos permite adequar mais fácil aos diversos projetos. Isso é muito bom, né? Se uma organização tem um ciclo de vida para ela, talvez ela possa ter um que se adeque mais a ela, né? Inclusive, a gente pode modelar um negócio desse e contratar a DECA. Tá, então deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está falando. Na verdade, o que eu estou entendendo é que a diferença entre eles é a forma como eles agrupam, talvez, as diferentes etapas. Isso. Ou seja, as etapas são as mesmas, mas uns agrupam mais, outros agrupam menos, uns enfatizam mais uma etapa, outros enfatizam mais outra etapa, dependendo do foco e do viés de cada ciclo BPM que foi criado. É isso? É isso. Tá. E dependendo do projeto, né, também. Acho que é importante. E eu acho que um ponto importante que você colocou é que para cada organização ela pode escolher alguns desses disponíveis na literatura, ela pode pegar um referencial de mercado, ou ela pode acabar adaptando e customizando um específico para ela. Dependendo da maturidade dela, né? Dependendo da maturidade, da presença de um escritório de processos e tudo isso. Perfeito. Muito bom. Então vamos seguir para o próximo ponto? Vamos. A próxima pergunta, na verdade, tem a ver até com um post de blog que saiu recentemente no blog da DECA. A gente vai falar sobre BPM-MM. O que é isso? Business Process Management Maturity Model. Ou seja, os modelos de maturidade para a gestão de processos. Por que esses modelos são importantes, né? Muitas vezes as empresas chegam para a gente e pedem, olha, mas qual é o referencial de mercado? Como é que eu me avalio? Como é que eu sei se eu estou bem ou se eu estou mal em relação à gestão de processos aqui dentro? Como é que eu sei se eu estou evoluindo, se eu estou progredindo? Como é que eu faço uma análise de gap das minhas práticas de gestão de processos? E para isso, normalmente, a gente usa um modelo de BPM-MM. Tá? Existem também algumas opções, alguns modelos, alguns frameworks que são referência pra gente, para essa prática de gestão de processos. Eu, pelo menos, não conheço nenhum que seja usado para fins de certificação, né? Para certificar qual é o nível de maturidade da empresa. Eles são usados normalmente mais como um referencial para a própria empresa buscar aquele crescimento e alinhar as suas práticas de gestão de processos com as práticas de mercado. E aí, também aqui no livrinho,
vocês falam sobre esse assunto, né? Então eu estou aproveitando que é um tema recente que a gente abordou na DECA. E aí eu também queria entender isso com vocês. Existem alguns modelos, né? O que vocês viram desses modelos? Qual é a sua visão sobre essa questão do BPM-MM? A época da pesquisa do livro, né, tem 12 anos já, nós olhamos o Fisher, que trata as duas dimensões, a organização em duas dimensões, né, que também é praticado na DECA, eventualmente, e olhamos também muito o CMM, né, da Carnegie Mellon, que é para software, né, porque ali tem certificação, ali tem uma maturidade daquele modelo de maturidade e é grande, né. Então isso foi um referencial. E olhamos também o Rusman, né? O Rusman, que trata de uma maneira um pouco mais profunda e mais colada no jeito da organização, mais flexível, como a organização gosta de fazer, prefere fazer ou precisa fazer eventualmente, né? Que olha 3, 4 pilares. Né? Isso é mais inteligente, mais completo, né? E esses 4 pilares, mas baseado numa régua semelhante à do CMM, que começa lá no inicial, caótico, e vai até o mais elevado, né? Não acho que seja importante haver ou não uma certificação a respeito disso, né? As certificações normalmente fazem a organização caminhar no sentido de melhorar, né? Mas não precisa da velha cenoura da certificação para melhorar. Você tem um método de pesquisa ali, mas que melhora bem, né? Acho que é interessante quando o Rusman coloca também a visão de poder fatiar a organização, né? Eu acho que isso também flexibiliza o processo de implantar um processo desse, né? Então poderia ser até para um processo. Não, esse processo ele tem a maturidade nível 4. Aquele outro processo eu não trabalhei ele ainda, ele está lá no início, né? O setor de vendas, né, ou o processo de supply chain da empresa, melhor dizendo, né, ele está certificado num nível melhor do que a parte de marketing, por exemplo. Um nível melhor ou um nível pior, talvez não seja nem a maneira mais correta de dizer, porque às vezes é o mais adequado. Não precisa de tanta, vamos dizer assim, foco na maturidade do processo para aquele processo, né? Então eu acho ele bem interessante. E, agora, é amplo, né? Porque cruzar a 5 níveis com as 6 dimensões pode dar um pouquinho de trabalho de analisar esses 30 cubos, né? Mas dá ao tomador de decisão uma versatilidade do que fazer com relação à maturidade do processo, tá? Esse assunto, ele é bastante amplo, né? Sim. Então, assim, acho que até do blog, até do post do blog da DECA, dali pode derivar tanta discussão muito boa. É verdade. Deixa eu só complementar um pouco disso que o Humberto falou. Na verdade, esse modelo do CMM, que ele é bem antigo, né? Depois ele evoluiu para o CMMI, eram os primeiros modelos de referência que a gente tinha, né, no mercado sobre modelos de maturidade, a gente principalmente que é da área de TI, né, que a gente conhece muito como modelo de referência. E depois, de fato, foram surgindo modelos específicos para a gestão de processos, como esses dois que ele mencionou, um do Fisher e o outro do Rusman. Esse modelo do Rusman, que o Humberto estava discorrendo, ele é um modelo multidimensional. A gente já trabalhou com os dois modelos na DECA, né? Quando alguém pede para a gente fazer análise de gap, quando a gente pede para avaliar a maturidade da empresa, fazer um diagnóstico. Tem muita empresa que contrata a DECA para fazer um diagnóstico das suas práticas de processos. A gente usa esses modelos como referência. Então a gente conhece ambos. De fato, o do Rusman tem talvez uma complexidade por ser multidimensional, mas ao mesmo tempo ele dá pra gente uma perspectiva mais ampla sobre a organização e sobre os processos e sobre as práticas de gestão, né? Então eu acho que é um tema que a gente está sempre voltando a essa questão do BPMM, né? A quarta pergunta, então, que eu queria fazer para o Humberto é o seguinte: a gente já trabalhou junto em alguns projetos, né? Na verdade, eu tenho que contar para vocês que o Humberto é praticamente meu mentor. Eu fui, há muito tempo atrás, estagiária do Humberto, praticamente. Mas um dos projetos que a gente trabalhou recentemente, a gente viu que tinha um foco muito forte na questão da gestão de mudanças. O quanto a gestão de mudanças fez diferença naquele projeto e o quanto ela era essencial naquele projeto.
E aí também é um dos temas aqui do livro, e é um tema que eu acho que a gente tem abordado pouco e tem falado pouco. Então eu queria que você desse um foco nessa questão das pessoas, né? O quanto isso é importante quando a gente está falando de uma gestão de processo, para fazer melhoria de processo, para implantar processo novo, o quanto é importante a gente ter essa abordagem. Bom, vamos lá. Gestão de mudança, né? Quando a gente está falando de gestão de mudança, acho que dá um arrepio e é meio tabu em algumas organizações, as pessoas não querem falar muito sobre isso, outras querem falar muito. Então, mas assim, quando a gente estudou isso para colocar no livro, né, nós tínhamos uma equipe bem multidisciplinar e a gente foi da filosofia à prática. Então, nosso livro tem citações de Karl Popper e também tem do Burton, que tem uma proposta muito interessante a respeito disso nos trabalhos dele. Então, assim, mas a questão vai na dor. Vou te colocar assim, na dor. O que incomoda as pessoas diante de uma mudança? Vou perder meu emprego? Será que eu vou saber o que fazer depois que as coisas mudarem? Será que eu vou ser reconhecido no novo processo pelo que eu já fiz? Por que está mudando? Por que está mudando? Não está funcionando? Vai mudar para melhor ou para pior? Isso. Então, sabe, o cafezinho fica cheio dessa conversa, né? Nesse processo que a Andréa citou, projeto que a gente fez recentemente, o que foi de bom lá é que foi envolvida a organização toda, né? E aí entra um ponto, né, que eu gosto sempre de colocar, que mudança precisa de protagonismo, eu preciso fazer parte da mudança, senão ela não é minha. Se ela não é minha, não é um problema meu. Então, protagonismo é importante, né? Então, na verdade, né, quando a gente estudou um pouquinho sobre isso, pergunta assim, o que é mudar? É deixar de ser como eu sou para vir a ser, né, uma outra coisa. Se a organização raciocinasse, né, assim, eu sou assim, vou vir a ser, passar a ser outra coisa. Tá? Então esse vir a ser precisa ser desenhado. A gente modelou esse negócio lá em To Be, o processo vai ser assim, o processo vai ser assado e tal. Mas as pessoas participando disso, o vir a ser vai acontecendo. Então isso eu acho que é importante. Tá? As mudanças hoje em dia fala-se que acontece muito rápido. Né? A gente sempre fala que antigamente não era assim. Né? Mas as mudanças realmente tiveram uma aceleração muito grande. Né? Recentemente eu li um livro que o autor coloca que desde o Gênesis, ou um pouco antes do que a gente conhece como Gênesis, as mudanças vêm sendo aceleradas, dividindo o tempo pela metade. E a evolução dobrando. Então dobrando. E as organizações, embora passem por essas mudanças, elas parece que não mudaram tanto assim. Elas ainda são muito engessadas e aí precisa trabalhar muito essa questão. Né? Eu acho que assim, a gente se buscar o protagonismo das pessoas nas organizações, essa organização vai ser protagonista no cenário maior e aí ela continua existindo, continua evoluindo. Acho que a gestão da mudança precisa desse pano de fundo, entendeu? E como todos os demais, cada caso vai ser um caso. Tá bom, perfeito. Bom, e para fechar, uma última pergunta, fora do script. Não sei se você respondeu. Conta pra gente como é que foi a experiência de escrever um livro. Eu já falei um pouquinho, né, sobre alguns pontos, né? Foi uma experiência excelente, né? Eu acho que eu preciso fazer um reconhecimento aqui, né? Foi uma oportunidade que o professor Rogério Vale, à época, deu a vários alunos, e aí nós pudemos fazer essa pesquisa numa disciplina que montamos e o produto da disciplina foi o livro. Isso foi uma experiência fantástica, né? O compartilhar, o pesquisar, né? E também levar os professores de olho, não, isso você não vai pôr no livro, isso é a sua opinião, então constrói mais um pouco. Muito bom, muito bom. Foi uma experiência muito boa, né? Quem sabe, né, eu convença, né, a Andréa, a gente a escrever alguma coisa. Então pode ser que apareça alguns livros aí pela frente. Quem sabe, quem sabe. Quer dizer que foi uma experiência
várias mãos, né? Esse livro tem uma série de autores, talvez seja importante a gente também mencionar os demais, né? Roquemar Baldan, Rogério Vale, Sérgio Ilch, Maurício Abreu e Valmir Sobral. Alguns deles eu conheço pessoalmente, já trabalhamos juntos inclusive, né? Então agradecer também aos demais autores aí. Sem dúvida. E a organização do professor Rogério Vale, que foi ótimo. Bom, para encerrar, agradecer mais uma vez, Humberto, pelo tempo, pela atenção, por se dispor a vir conversar com os nossos BPM Friends. E para vocês, eu quero saber, gostaram desse esquema novo das entrevistas? Acharam que ficou bacana? Quem vocês acham que a gente devia entrevistar de uma próxima vez? Quem são as pessoas da área de BPM que vocês gostariam de ver aqui no canal conversando com a gente? Me manda nos comentários ou me manda uma mensagem diretamente. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais, marca aqui os BPM Friends, divulga e até semana que vem, quarta-feira, a gente se vê de novo.